Olá, gente amiga do canal Calixto Novo Dia, que é o presbítero Calixto que vos fala, e nós vamos aqui dar continuidade a mais uma parte do nosso estudo aqui. Hoje nós vamos estar estudando, sobre o batismo de Jesus. A ideia de batismo vem de lavar. Lembra quando o povo de Deus tocava em algum animal ou algum cadáver, ou fazia qualquer outra coisa, tinha que se lavar? Era imundo o dia todo e à tarde se lavava, e depois que se lavava ficava purificado, né? Então a ideia, exatamente a ideia do batismo, vem em lavar-se dos pecados, né? E da culpa. Então, uma vez que a pessoa se lava, ela vai se achar limpa e vai estar livre da culpa. Isso aí estava na lei judaica. E também, ali quando o pessoal estava... Então, aí vem uma série de coisas, de hábito, de costume, de tradições, e vem vindo. Só que tanto Deus, o mundo positivo e o mundo negativo aproveita as oportunidades para poder estar usando esses costumes, esses hábitos. Na verdade, quando lá na época do sacerdote, que o povo cometia tais erros, que precisava se lavar, foi um mandado de Deus. Foi um mandado de Deus, que até lavar também, né, é importante. Vamos dizer assim, creio eu que na terra lá, na Terra Santa, ou aquele tempo, tal, o pessoal não tinha costume também de estar tomando banho todo dia, né? Eu sei muito bem o que é isso, certo? Quando eu morava no sítio, eu não tomava banho todo dia, não. Às vezes lavava os pés e ia dormir, né? Então eu sei o que é isso. Então o fato da pessoa... hoje, por exemplo, quando você pega num cachorro, você pega num gato, você faz qualquer outro tipo de trabalho e você vai... por exemplo, almoçar, comer qualquer coisa, você vai lá e dá uma lavada na mão, né? Então, as pessoas que entravam em contato com cadáveres, era dito que ele deveria de se lavar. Assim também as pessoas que pegavam lepra. Quando elas se curavam da lepra, ela mostrava pro sacerdote, pro sumo sacerdote, né? E que estava curada. O sumo sacerdote também mandava ela tomar um banho e tal, e é isso. Então, o batismo na água, ele vem embutido exatamente nesse costume de se lavar. Se lavar para tirar a sujeira. E quando o povo saiu do Egito, segundo o que os apóstolos disseram, eles foram lavados, acho que foi Paulo que disse, foi lavado na água, ali no mar, né? Foi batizado no mar e na nuvem, né? Então, e depois passaram pelo deserto. Nós vamos estar falando detalhes sobre cada um desses pontos. Então, os escravos passando pelo mar, eles estão deixando o Egito. Uma vez deixando o Egito, eles estão deixando a escravidão e passando a ser servo de Deus. Isso também tem acontecido com as pessoas que tem aceitado a salvação, tem aceitado o presente de Jesus, que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A pessoa que aceita Jesus, ele é
purificado, ele é perdoado e ele deixa de ser escravo de Satanás, escravo dos vícios, deixa de ser escravo, mas ele passa a ser servo. Servo tem uma diferença de ser escravo, mas também tem obrigações. Nós vamos estar comentando mais à frente sobre isso, certo? Então, uma vez a pessoa passando a ser servo de um senhor, ela não está livre dos seus deveres. Ela tem dever. E não dá o direito, o servo não tem o direito de ser herdeiro. Por exemplo, você, ao trabalhar numa empresa, você está servindo a empresa, mas você não é dono da empresa. O filho, sim, é dono da empresa. Então, quando nós diz que nós somos co-herdeiro com Jesus, co-herdeiro não significa que somos herdeiro. Sim, vamos herdar, mas não significa que nós somos o herdeiro, somos o dono. Podemos fazer e desfazer o que bem entender, não é bem por aí, certo? Então tem muito segredo aí que com o tempo o Espírito Santo vai nos revelando e a gente vai entendendo as coisas. Então, quando a gente passa pelas águas, pelo batismo na água, é um dos primeiros passos. Como diz, é apenas a ponta do iceberg. A pedra de gelo é muito maior, certo? É muito maior. Então João estava batizando para remissão de pecado, mas para ficar livre da culpa, teria que confessar os pecados. Uma coisa é ser batizado, outra coisa é confessar e entender o batismo, o porquê você está sendo batizado. Se a pessoa aceitar ser batizado e não entender, não confessar os pecados, não entender, simplesmente ele vai estar se molhando, ele vai estar tomando um banho. Aliás, nem banho não está tomando, vai estar apenas se molhando mesmo. João percebeu que entre os confessantes, as pessoas que estavam confessando ali os seus pecados para ser batizado, também tinha ali penetras, tinha ali pessoas que eram espião, estava ali atrás de condenar alguém, porque hoje é o que mais tem, né? Pessoas que querem condenar as outras pessoas. No caso ali nós tínhamos os saduceus, os fariseus e os essênios, os eruditos, e tinha tanto outros povos ali de religiões diferentes. Então essas pessoas vinham para espionar e não para buscar a salvação. Hoje nós temos também na igreja muitas pessoas que se acham, até mesmo aqui na internet, pessoas que se acham, não, eu sou salvo, eu sou protegido de Deus, e você, essas coisas a gente não deve apelar para esse lado, porque esse lado está errado. Então lá tinha também essas pessoas que tinham penetrado lá, mas eles não estavam em busca de salvação, eles estavam em busca de espionar o que João Batista estava fazendo. Você lembra que no vídeo anterior eu ia falar de João Batista, mas em partes? Aqui a gente vai falar do batismo de Jesus. Bom, então, na verdade, João sabia que alguns destes não eram justos. Não, eles eram doutor da lei, eles eram os escribas, ele era da religião, eles eram os manda-chuva,
mas eles não estavam justos, não eram justos. Porque o próprio Jesus disse, o que eles vos mandar fazer, vocês façam o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam, mas não fazem. É diferente, porque está cheio de pessoas que acham que estão por cima e que você está por baixo, viu? Ninguém está isento de pecado. O único que ficou isento de pecado, assim mesmo levou todos os pecados nas costas, foi Jesus. Então nós todos somos pecadores. Todos os dias nós cometemos transgressões, todos os dias nós cometemos erro. Se você disser eu não erro, pare. Como diz uma mulher, todo mundo erra, só eu que não relo. Pare, viu? Todo mundo comete erro e ninguém está isento. Eu não sou a última bolacha do pacote, viu? Pode parar. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Eu sou dependente do mundo espiritual. Eu sou dependente da guarda dos anjos, que a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos que eu temo. Eu temo a Deus. E eu acredito que todos nós que tememos a Deus, nós temos uma proteção do céu. Mas vale lembrar que o mundo negativo também está de olho em nós. Por isso nós temos que estar 100% no reino de Deus, do lado do mundo positivo. A Bíblia diz em Mateus 18, que aquele que desligar na terra será desligado no céu. Cuidado, a hora que você corta o fio, a luz apaga. Então nós temos que estar ligados a Deus para que a nossa luz continue acesa. Uma vez que a nossa luz está acesa, o mundo negativo não se aproxima de nós, né? Então, vamos ver aqui, ó. João percebeu que entre os confessantes tinha essas pessoas. Então, João sabia que algum deles não era justo. E eles levavam a religião como uma profissão. Tinha muitos ali, como, vamos citar aí Caifás, Anás, essa gente aí, talvez ganhavam dinheiro e ganhavam fama por ser sumo sacerdote, por estar ali como sumo sacerdote, assim como outros, né, governadores e etc. Essas pessoas usam a fama a seu favor e usa também como profissão para granjear dinheiro. Eles estavam enganando os outros e enganando a si mesmo. Quantos professores, pastores estão enganando os outros? Tem pastor hoje, tem professor hoje até da escola aí circular, esse aí que ensina aquilo que eles não acreditam. Ensinam porque mandam eles ensinar, eles ensinam. Só que vão dar conta do que estão fazendo. A conta vai chegar, né? Porque Jesus só se batizou com quase 30 anos. Né? Jesus se batizou com quase 30 anos. Creio que foi bem ali próximo dos 30 anos que Jesus foi batizar, escolheu os seus apóstolos, né? Depois que ele esteve ali 40 dias no deserto, daí ele saiu e começou a selecionar os seus apóstolos e tal, para começar o seu ministério com 30 anos. Por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Aqui a gente vamos ver alguma dessas razões. Bom, Jesus foi batizado na água. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos estar falando disso posterior. Não tenha pressa, calma aí. Então a explicação estava na cultura e na tradição, conforme eu falei,
já dei uma pincelada no começo do vídeo. A explicação estava na cultura e na tradição, e Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E nos costumes dos judeus só devia assumir o ministério aos 30 anos. E Jesus não iria mudar isso, porque mesmo que ele estivesse pronto, ele já provou estar pronto aos 12 anos. Mas ele não ia mudar isso, porque ele já ia começar a entrar em conflito com os doutores da lei, com o sistema judaico da época. E Jesus não tinha por que passar por cima dos costumes, das tradições costumeiras de seus pais, de todos ali, onde todo mundo acreditava que uma criança, um menino, um jovem, não tinha maturidade para assumir certos papéis. Então Jesus aguentou as pontas, segurou e só começou o seu ministério com 30 anos. Não significa que ele não foi batizado antes, porque até Lucas disse, cuida-se que tendo Jesus quase 30 anos, quando começou o seu ministério. Então, se ele tinha quase, ele não tinha 30. A gente pode dizer que ele tinha até 29,5, não se sabe exatamente. Mas isso também não vem muito o caso no momento, é questão de meses. Bom, Jesus não iria mudar isso, porque mesmo que ele, eu vou pôr o mouse aqui para você, mesmo que ele estivesse pronto aos 12 anos, ele sabia que estaria dando mau exemplo. Por que mau exemplo? Porque outro jovem ia dizer, bom, se o Messias, se o Jesus, ele pôde ser rabino, ser professor com menos de 30 anos, se ele pôde dirigir um grupo com menos de 30 anos, por que eu não? Então Jesus não queria dar mau exemplo, já que a maioria não estava preparada até mesmo depois dos 30 anos. Então tem pessoas com 50 anos que não têm preparo nenhum. Agora Jesus, não, ele estava preparado com 12 anos. Mas se ele entrasse com 18, com 19, com 20 anos por ministério, ele ia dar o mau exemplo para esses que não queriam se preparar, mas queriam assumir poder. Entenderam? Então vamos aqui para mais uma etapa. Por que Jesus foi batizado? Precisava ser batizado? João Batista disse que não. Então João nem queria batizar Jesus. João sabia quem ele era. João não queria batizar Jesus. Precisava cumprir a lei. Por isso, Jesus foi até João. Não, João, eu não quero mostrar que eu vou ser diferente dos outros. Se os outros vão trilhar os caminhos que tem que trilhar, eu também vou. Ah, mas Jesus, espera aí. O batismo é para remissão de pecado. Que pecado você tem? Jesus, olha, João, eu tenho todos os pecados. Eu tenho todos os pecados. Então, João nem queria batizar Jesus, mas precisava cumprir a lei e ao mesmo tempo ser apresentado ao povo. Seria uma boa ocasião para que o povo conhecesse quem era, não o primo de João, mas o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o prometido, o Emanuel, o Mashiach, o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a ser apresentado ao povo, mas tinha aqueles que, como sempre, não acreditam. Só que, como eles não acreditam, tem mais coisa que aconteceu ali que levou eles a acreditar que aquele jovem que estava sendo batizado
jovem senhor que estava sendo batizado se tratava de um homem especial, né? Então precisava cumprir a lei e ao mesmo tempo ser apresentado ao povo, embora não tivesse pecado. Estava ele assumindo os nossos pecados, todos os pecados. Jesus estava comprando uma briga. Jesus estava lutando para tomar todos os povos, tirar do reino de Satanás e trazer para o reino do Pai. Era uma tarefa muito grande, por isso Jesus estava levando todos os pecados. Bom, e o fato de ser batizado, ele estava dando exemplo. Tudo o que quereis que vos faça, fazei vós primeiros. Às vezes a gente quer que alguém faça alguma coisa, viu? Fulano não fala bom dia, mas você fala bom dia para ela? Aí se vai. Ah, fulano não fala muito obrigado, mas você fala muito obrigado? Fulano nunca me deu nada, mas você deu alguma coisa para fulano? Então, tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro. E Jesus queria dar o exemplo. Imagina quantas pessoas, depois do batismo de Jesus, João teve muito trabalho para batizar muita gente depois, porque muitos indecisos tomaram a decisão a partir do batismo de Jesus. Bom, após o batismo de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Creio que os presentes viram e ouviram aquilo que aconteceu. Extremamente maravilhoso. Quando Jesus, ele saiu da água. O Espírito Santo em forma de pomba corpórea, incorporado, né, como uma pomba. Não é pomba, mas é incorporado como uma pombo ou uma pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. Desceu sobre Jesus. Então, após o batismo, algo extra aconteceu. Creio que os presentes viram e ouviram o Espírito em forma de pomba e ouviu a voz do Pai que disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este tem me dado prazer. E com certeza Jesus estava apenas começando a dar o prazer ao Pai, porque ele veio cumprir uma missão. Ele veio cumprir uma missão. Será que nós, eu, você, estamos dando um pouquinho de prazer ao Pai? Meu querido, quantos filhos carnais, quantos filhos aí não falam oi mais para o Pai? Quantos filhos não dá benção ao Pai? Quantos filhos não mandam uma mensagem para o Pai? Quantos filhos deixam o Pai angustiado? Não manda um oi para os pais. Os pais ficam tristes muitas vezes. Quantos filhos não têm coragem de convidar o Pai para nada? Desonra os próprios pais. Eu tenho exemplo disso. Filho que se casou, não convidou o pai. Filho que fez formatura, não convidou o pai, morando dentro da própria casa. Aí se vai. Filho que não compartilha o seu sucesso, não compartilha a sua alegria com os pais mais. Filho que não honra o pai, diz que o pai é isso, o pai é aquilo, o pai é aquilo outro. Quando ele tem oportunidade de dizer graças a meu pai, ele não diz. E às vezes com Deus também, nós estamos bem, estamos com saúde, estamos com alimento, estamos bem, mas nós perdemos a oportunidade de honrar quem fez tudo, quem nos deu tudo, quem nos deu a vida, quem nos deu todo o sistema, quem nos deu tudo. Nós perdemos a oportunidade de honrar. Obrigado, Pai, por o que o Senhor tem nos dado. Então, João estava com a missão
apenas de pavimentar o caminho do Messias, do ministério do Messias. E ali ele começou a apresentar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Então ele dava o testemunho citando Jesus, que seria bem maior que ele. Eu não sou digno de desatar sequer os amarrios do sapato dele, da sandália dele. Meus queridos, será que nós estamos dando honra, pelo menos a alguém? Será que o aluno está dando honra ao professor? Será que o aluno está dando honra a alguém? Será que nós estamos dando... Eu nem vou falar da honra ao pastor, porque tem muito pastor também que merece ser honrado. Luta, a própria Bíblia diz que tem pastor que luta pela ovelha como se fosse dar conta dela perfeitamente, como Moisés. Quando Deus falou para ele que ia acabar com o povo, falou: Senhor, risque o meu nome então do livro da vida, mas não faça isso. Como ficará o meu e o seu nome, Pai? Matando todo esse povo, tirando do Egito para matar no deserto. Embora a maioria morreu lá no deserto, né? Porque demorou mais tempo, a maioria morreu de velho. Bom, creio que uma pessoa, para ser batizada, tem que ter uma idade suficiente. Eu nem vou falar que ela precisa ter 30 anos. Se tiver, melhor. Mas não vou falar que ela é obrigada a ter 30 anos. Mas uma pessoa, para ser batizada, ela tem que ter a idade suficientemente para entender o que é batismo. E também para crer em quê? Arrepender. A pessoa precisa estar consciente de que ele é um pecador, de que ele é um errante, porque está cheio de pessoas aí que se acham perfeitos. E Jesus disse que não veio para os perfeitos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aquelas pessoas que se acham pecador, é essas pessoas que precisam de Jesus, e é essas pessoas que alcançam o favor de Jesus. Né? Então, para uma pessoa ser batizada, ela precisa crer no batismo, precisa crer por que serve o batismo, ela precisa entender, ela precisa arrepender dos seus pecados, ela precisa estar consciente do que ela está fazendo. E outra coisa, ela tem que estar pronto para abrir mão de tudo os prazeres da vida dela. E ela deixar de ser escravo de Satanás, escravo dos vícios, deixar de ser escravo de Satanás, mas não vai se tornar uma pessoa livre. É uma pessoa livre. A partir do momento que você aceita a salvação, não vou falar nem aceita Jesus, essa é a palavra que todo mundo usa, mas é a partir do momento que você é aceitado por Jesus e você aceita o sacrifício de Jesus para a salvação da tua alma, para perdão dos teus pecados, a partir desse momento você é livre para fazer o que bem entender. Porém, você não está isento das consequências. Você pode tornar-se novamente escravo de Satanás, escravo do vício, escravo do pecado. Você vai tornar-se novamente ao mesmo lugar que você estava. Você agora está comprado. Jesus comprou você. Você tem a livre e espontânea vontade. Acesso. Você pode ser servo de Deus, obedecendo às leis, obedecendo e trabalhando, vivendo para o reino de Deus, ou ser um simples qualquer, não querer estar de lado nenhum. Também Deus não vai ter compromisso com você se você não tem compromisso com Ele.
Embora Deus está vendo você, está te ajudando, está te auxiliando, está fazendo muita coisa pela gente. Mas o momento que nós não se interessamos para Deus, e nós deixamos de ser servo, porque servo é para servir. E servir a Deus, você conhece aquela música lá do Convidei Jesus para jantar lá em casa? Então, servir a Deus, servir a Jesus, é estar pronto para ajudar alguém. Ajudar, a Bíblia diz, suportar os fracos, não os folgados, porque está cheio de pessoas por aí que, pelo amor de Deus, não quer nada com nada. O apóstolo Paulo falou bem a seguinte palavra: quem não trabalha é melhor que não coma. Mas tem pessoas que luta, mas não consegue. Então, por que não estendermos a mão? Por que não ajudamos? Então, servir a Deus muitas vezes é transmitir palavras, muitas vezes é transmitir consolo, muitas vezes é estender a mão, beneficiar mesmo as pessoas, abençoar as pessoas monetariamente, com alimento, com alguma coisa. Não que você tem que estar indo aí, eu não concordo que pessoas estão indo aí e ajudando mendigo, viu? Tem pessoas que estão há 30, 40 anos e não quer sair dessa vida. Por quê? Não quer sair dessa vida. Então, primeiro a gente tem que levar a palavra. Você quer sair dessa vida? Eu vi o povo da igreja de Deus, todo final de semana, indo atrás de morador de rua. Conseguiram levar um para a igreja. Um. E também foi uma vez só, não voltou mais. Quer dizer, essas pessoas não querem compromisso com nada. Meus amados, infelizmente, quem não quer compromisso, filho, com nada, tem que ficar do jeito que tá. Nós temos que fazer alguma coisa? Nós vamos fazer alguma coisa. Mas para que descabelar? Atrás de quem não quer nada com nada. Então, ser batizado nas águas é um cafezinho pequeno. É o começo, conforme eu falei. Isso é só nascer da água. O resto vem depois, né? Ainda temos mais 2 tipos de batismo, que falaremos em estudo posterior. Por enquanto vamos parar aqui. No próximo vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Aí é que você vai aprender coisa maravilhosa. Lembre-se, já vou adiantar. Sem o batismo com o Espírito Santo, somos cegos. E mais coisa ainda. Não perca o próximo. Para ajudar o canal, não esqueça seu joinha. E também não esqueça de conferir aí a inscrição se você está inscrito. E se você não se inscreveu, se inscreva e acione aí o sininho para poder estar recebendo o nosso próximo estudo. Que o eterno soberano Criador possa estar abençoando você, a mim, a nós, e que Deus permita que na próxima estaremos juntos novamente para estar estudando e entendendo o que o Senhor quer para nós. Amém?